para ela. Tô devendo uma visita aí a vocês, né? Passar essa pandemia, vou marcar. Quando passar a pandemia, querido, eu prometo, eu vou almoçar na casa de cada um. Não precisa, nem precisa de arroz não. Feijão, farinha, já tá ótimo. A promessa. Linguiça com cebola. Também. Amém, queridos? Abriu aí, achou? Salmo 84. Quem achou diz amém. Ou melhor, digita amém. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aleluia. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Versículo 4. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Deixa eu voltar aqui o louvor. Cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Glória a Deus. Texto lindo, né? Muito conhecido, né? Vários louvores, inclusive esse que está tocando aqui no fundo, né? Faz menção a esse salmo, né, que o salmista ele declara todo o seu amor, todo o seu prazer de estar na casa do Senhor. Por conta dessa pandemia, né, que assolou aí todo o mundo, ninguém esperava por isso, né, nós, né, cristãos, fomos, pelo menos por um momento, né, cerceados de estar na casa de Deus, de estarmos em nossas igrejas cultuando, né, e a gente sente falta, né, de estar. Claro que a gente não depende de um ambiente, de um espaço físico, de um espaço geográfico, de uma construção para estar na presença de Deus, para falar com Deus. A gente não precisa disso, a gente não depende disso. Jesus nos deu um livre acesso à presença de Deus. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos falar com Deus e Deus ele nos ouve. Deus ele responde a nossa oração. Em qualquer lugar que você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar que você estiver, você vai sentir a presença de Deus. Porque Deus, além de estar com você, Deus está em você. Você crê nisso? Só que é claro que quando nós escolhemos um lugar para nos reunirmos, escolhemos um lugar para ser o nosso lugar de culto, esse lugar se torna especial, sim. A gente não pode tratar de qualquer maneira o lugar que nós cultuamos a Deus. E nós sentimos falta de estar na casa de Deus, como assim nós chamamos, de estar nos átrios do Senhor. Como diz aquela canção, né? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É muito bom estarmos na casa do Senhor, onde nós nos sentimos acolhidos, onde nós mantemos, estreitamos e aperfeiçoamos a nossa comunhão com os nossos irmãos. E é justamente isso aqui que o salmista está falando, do prazer de estar na casa do Senhor e o que a casa do Senhor significa para ele. E muitas vezes nós somos tentados a não valorizar a presença do Senhor, a não valorizarmos a casa de Deus. E uma das coisas que essa pandemia nos ensinou, aliás, que Deus nos ensinou através dessa pandemia, é que nós devemos valorizar o lugar onde nós fomos plantados. Que nós devemos valorizar o lugar que Deus nos colocou, a casa onde nós somos alimentados. Inclusive a nossa igreja, Bet Shalom, significa isso, casa de paz. Bet é casa em hebraico, habitação, tabernáculo. Onde nós sentimos a presença do Senhor, onde nós somos ali aperfeiçoados, onde nós somos edificados. E fala a verdade, a gente está sentindo muita falta, muita saudade. Sim. Mas isso é normal. E é isso que o salmista, esse salmo não é de Davi, a gente está acostumado a falar salmo de Davi, mas esse salmo não é de Davi. E é isso que o salmista fala, da presença e do prazer de estar na presença de Deus. Ele fala que a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. E a gente sabe que na Bíblia não existe exagero. Às vezes a gente contando uma história, contando um caso, a gente tem uma tendência de exagerar, eu estava morrendo de fome, eu estava morto de cansado. A gente usa termos, superlativos, para às vezes dar uma entonação de como a gente estava sentindo alguma coisa. Mas a palavra de Deus não tem superlativo, não tem exagero. Por mais que tenha a licença poética, Salmos é um livro de poesia, mas o salmista ele não está exagerando em nada. Ele sente prazer, a alma dele anelava de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, adorando ao Senhor. Aí ele diz aqui, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Como é bom a gente ter a certeza que a gente pode clamar e a gente é ouvido. Já pensou que desespero, que coisa triste? A gente clamar, a gente pedir, a gente chorar e a gente não se respondido, a gente não sentir nada. Você já deve ter passado por essa experiência de você falar com alguém e essa pessoa não te responder. Você às vezes necessitando uma emergência, você precisando falar com alguém, ligando para a pessoa e a pessoa não está te atendendo. Não é horrível? E você sabendo que a pessoa pode te atender, mas ela não te atende. E você às vezes precisando de uma ajuda, de um socorro, e você liga e essa pessoa não te atende. Mas o telefone de Deus, querido, sempre está desocupado. O telefone de Deus, querido, sempre está pronto para nos ouvir. Amém, Jesus. Deus, ele nunca está ocupado. Deus, ele não dorme. Deus, ele não se ausenta. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Deus, ele é um socorro bem presente. Deus, ele está no lugar onde ele tem que estar no momento que nós precisamos. Deus está fazendo o que ele precisa fazer no momento que nós precisamos. Deus não se distrai, Deus não nos perde de vista. Deus, ele não esquece de você. Em um momento, na palavra de Deus, ele fala, existiria a possibilidade de uma mãe se esquecer do seu filho? Aí ele ainda é mais específico, do seu filho ainda que ela está amamentando, aquele filho pequenininho, recém-nascido, que ela está amamentando. Existe a possibilidade de uma mãe se esquecer? A gente sabe que não. Mas, pastor, tem um caso que eu vi no jornal, na televisão. Não estou falando de exceções, estou falando da forma normal, no nosso cotidiano normal. Uma mãe não se esquece dos seus filhos, principalmente de um neném tão pequenininho que mama. Primeiro que ele vai começar a chorar.
Mas mesmo que ele não chore, uma mãe não vai se esquecer do seu filho. Então Deus fala, mesmo que essa mãe viesse se esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. E Deus fala que ele tem o nosso nome gravado na palma da sua mão. Deus, quando está com saudade de mim e de você, querido, ele olha para a mão dele. A mesma mão que nos formou. A mesma mão que nos protege. A mesma mão que nos abençoa. Ele olha e o nosso nome está escrito lá. Está escrito lá, Eliane Passos. Está escrito lá, Elizabeth Passos. Está escrito lá, Jaqueline Peçanha. Está escrito lá, Fátima Gemac. Está escrito lá, Ailton Livramento. Eu gosto do sobrenome do titio, Ailton Livramento. Oh, glória. Teu Deus não se esquece de você, querido. Nosso Deus, ele está sempre presente. A gente está vivendo um ano tão difícil, a gente está vivendo um tempo tão difícil. Não é verdade? Pandemia, crise econômica, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Tudo confuso, tudo complicado, desemprego, fome, é queimada, é incêndio, é furacão, terremoto, é praga de gafanhoto, é um monte de coisa estranha que está acontecendo esse ano. Mas a Bíblia nos garante, querido, que Deus, ele não perde o controle. Ele não se esquece de nós. E o salmista aqui, ele continua dizendo, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. Aleluia. O que eu queria também destacar aqui, o versículo 8. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré. E eu já ministrei uma mensagem sobre isso. Os filhos de Coré, volta e meia, fazem menção do Deus de Jacó. Por quê? Porque o Deus de Jacó é conhecido como um Deus que muda a história, como um Deus que muda as circunstâncias. A gente conhece a história de Jacó. Ele começou uma vida muito complicada. Era aquele camarada que sempre dava um jeitinho, aquele camarada escorregadio, né, de meias verdades, que sempre conseguia enrolar a pessoa, confundir a pessoa. Só que teve uma vez que Jacó foi confrontado. Ele conheceu uma pessoa que era muito parecida com ele. Ele conheceu uma pessoa que praticava as mesmas coisas que ele praticava. E ele foi confrontado com isso. Muitas vezes Deus, querido, para nos confrontar, ele coloca na nossa vida pessoas que são muito parecidas conosco, com a mesma personalidade, com o mesmo gênio, para nos confrontar, para a gente aprender como que é conviver conosco. Que muitas vezes a gente se acha muito legal, a gente se acha, né, o rei da cocada preta ou branca, dependendo do seu gosto. E a gente se acha muito bom, muito legal, só que eles falam, não, você não é tão bom assim não. Você não é tão legal assim não. E eu vou te mostrar como você é. E ele coloca uma pessoa muito parecida conosco para conviver com a gente. E foi isso que Deus fez com Jacó. Deus colocou Labão na vida de Jacó, para Jacó ser confrontado. E Jacó era aquele camarada que costumava enrolar a pessoa, costumava se dar bem, e ele começa a ficar para trás. Ele faz um acordo de casamento, ele se apaixona por Raquel, e Labão fala, não, ó, você trabalha para mim 7 anos que eu te dou a minha filha. E Jacó apaixonado, o homem quando fica apaixonado, querido, todo homem é apaixonado. Homem não mede esforços. E Jacó trabalha por 7 anos, e a Bíblia fala que pareceram como poucos dias, pelo tanto que ele amava a Raquel. E depois dos 7 anos, ele vai, ó, já passou os 7 anos, eu quero a minha esposa. E o que Labão faz? Engana Jacó. E ele reclama com Labão, e ele vai tomar satisfação, e Labão fala para ele,
Não é costume em nossa terra o menor ser honrado no lugar do mais novo, ser honrado no lugar do mais velho. E quando ele fala isso, Jacó ele lembra de quê? Do passado dele. Porque ele enganou seu irmão mais velho. Lia e Raquel, elas eram irmãs gêmeas também. Só que Lia era mais velha e Raquel era mais nova. Então Deus sempre vai colocar alguém muito parecido com você para conviver com você, para te confrontar. E Jacó ele trabalha ali num total de 20 anos para Labão, 14 anos pelas esposas e mais 6 anos pelo rebanho. E Deus ali vai aperfeiçoando e vai moldando a vida de Jacó. Até chega o momento que Jacó sai da terra de Labão e ele tem um encontro com Deus. E a sua vida é transformada. Amém. E quando os filhos de Coré fazem menção ao Deus de Jacó, porque é o Deus que transforma a realidade da pessoa. É Deus que transforma a história da pessoa. É Deus que transforma a vida da pessoa. Que apaga aquele passado de vergonha. Que apaga aquele passado de dor. E escreve uma nova história. Por isso que volta e meia nós vamos ver os filhos de Coré falando sobre o Deus de Jacó. E é muito lindo porque os filhos de Coré, se você é um leitor assíduo da palavra, você vai perceber que vários salmos são escritos pelos filhos de Coré. Quem são os filhos de Coré, pastor? Os filhos de Coré são os descendentes, a linhagem da família de Coré que permaneceu, que não foi destruída. Coré ele era um grande líder da tribo de Israel. Quando o povo sai do Egito, Coré ele era um dos maiorais de Israel, um dos líderes. Só que em um determinado momento, lá no caminho, no deserto, Datã, Coré e Abirão, eles se levantam contra Moisés, se levantam contra a autoridade de Moisés. E Deus não se agrada disso. E Deus fala, eles não estão se levantando contra você, estão se levantando contra mim, contra a minha autoridade, e eu não aceito isso. E Deus pesa a mão e Deus destrói toda aquela família, toda aquela geração, todos eles com suas famílias, com os seus bens, com suas posses, na frente de todo o povo. Mas as crianças foram poupadas. Toda uma geração, toda uma família destruída, porque se rebelou contra a autoridade constituída de Deus. Por isso que nós temos que ter muito cuidado no que nós falamos contra as autoridades constituídas por Deus. E tem aquele momento triste, toda aquela geração, toda aquela família destruída, mas era uma linha de sacerdotes, querido, era uma linha de adoradores. Deus não fez aquilo com prazer, mas Deus poupou as crianças. E depois dessas crianças, esses jovens foram restaurados. E eles voltaram a exercer o seu sacerdócio. E eles voltaram a ministrar na casa do Senhor. E eles voltaram a ministrar diante de Deus. Muitos poderiam dizer, nossa, essa família não vai ter mais jeito, eles foram destruídos. Nossa, essa família não tem mais salvação. Olha o que o próprio Deus destruiu. O próprio Deus pesou a mão. O próprio Deus executou juízo sobre essa família. Não tem mais solução. Não tem mais salvação. Mas é sempre um recomeço. Há sempre uma nova história. Deus está sempre pronto, Deus está sempre disponível para escrever uma nova história. Amém. E Deus preserva essas crianças, e elas são poupadas, e elas são criadas, e elas crescem na presença de Deus. E elas se transformam em sacerdotes, elas se transformam em ministros. Ministros esses que estão servindo agora na casa do Senhor. Estão ministrando ao próprio Deus. E eles escrevem, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus atos. Até o pardal e a andorinha e a sua prole encontraram abrigo, encontraram ninho para si nos teus altares. Onde nós temos encontrado, queridos, nossos altares? Onde está o nosso prazer? Pelo que a nossa alma tem anelado nesses dias, pelo que você tem suspirado nesses dias.
nesses dias tão difíceis e turbulentos? Onde tem estado a sua esperança? Onde tem estado o nosso prazer? O salmista aqui ele fala: meu prazer está nos teus altares. Mais vale para mim estar nas átrios do Senhor um dia, pois um só dia nos atos do Senhor vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade. Aproveite o tempo que você tem para adorar o Senhor, querido. Aproveite o tempo que você tem para celebrar ao Deus da tua salvação. Faça como os filhos de Coré. Seja grato a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida, pela bênção que Ele te deu, pela salvação que Ele te deu. Ele é o Deus da nossa salvação. Diz aqui, querido, no versículo 11: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Ele não vai negar, querido. Se você está na presença do Senhor, se você está nos caminhos da retidão, se você está nos caminhos aplanados, como diz aqui, Ele não negará bem algum. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, o teu Deus vai suprir. Você crê nessa palavra? O teu Deus, Ele vai suprir. Eu não sei qual é a necessidade que você tem colocado diante dEle. Eu não sei o que você tem colocado diante do teu Deus. Mas eu posso te dizer isso: o teu Deus vai suprir. O teu Deus é um Deus que supre as nossas necessidades em glória. Amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Depois nós vamos passar para a pastora Tânia. Ela vai estar orando, vai estar trazendo uma palavra para a nossa vida também.